Fechar os olhos e orar nessa noite, nessa tarde. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por este dia, Senhor, por mais um dia que estamos aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter sido conosco desde o levantar, Jesus, por ter nos guardado, por ter nos acompanhado até aqui, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu infinito amor, Jesus, sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, e seja conosco, Pai, nessa tarde de culto, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, em nome de Jesus, falar aos nossos corações, abre a nossa mente, Jesus. Queremos, Pai, ser cheios, Pai, de Ti, Pai. Queremos transbordar do Teu amor, Jesus. Aleluia, Jesus. Com alegria, eu sei que está calor, né? Mas com alegria vamos adorar o Senhor por mais um dia, por mais uma vida que Ele nos deu. Amém? Adore, declare, eu te louvarei, Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não
Jesus. Por isso continue em adoração. Vamos construir a vida em Ti, Jesus, porque só Tu és digno. Aleluia. Tu és, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu.
Tudo é sobre ti, Deus. Tudo é para ti, Jesus. Nunca foi sobre nós, ó Deus. E sim sobre o teu amor, Jesus, naquela cruz. Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Maravilhoso tu és, Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Declare nessa noite. Só tu és, Jesus.
sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Deus, Tu és santo, Tu és maravilhoso. Recebe a nossa adoração nessa noite, pois nós clamamos a Ti, Senhor. Nós declaramos que é tudo sobre o Senhor em nossas vidas. Nada que temos, nada que possuímos, nada que somos, Senhor, tem a ver com o nosso esforço ou com o que nós conseguimos fazer, mas com o que o Senhor proporciona através de cada um de nós. Pois a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas diariamente. O Teu amor é infinito e nos cobre, Senhor, da nossa antiga vida. O Teu sangue, Jesus, nos libertou daquela vida, Senhor, de pecados. E agora tudo tem a ver com o Senhor, tudo é para o Senhor. E nós clamamos como igreja que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Muito obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ser presente em cada um de nós, por não só simplesmente escolher-nos, Senhor, para tirar-nos daquela vida, Senhor, mas fazer morada dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, pois entendemos que isso é um privilégio. Continua, Senhor, fazendo essa boa obra em nossos corações. Que possamos cada dia mais sermos ministrados pela Tua voz, Senhor, que hoje fala dentro de nós e traz essa transformação de dentro para fora, Pai. E que possamos ser luminares nessa terra, Senhor, aonde o Senhor nos colocou. Age em nossas vidas, age em nossos corações. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? E aí, povo de Deus, vocês estão felizes ou vocês não estão felizes? Nossa, eu pensei que vocês tinham treinado isso, cara. Vocês estão felizes ou não? Amém. Amém. Gente, eu só queria dar um avisozinho aqui. O pessoal se reuniu aí e entendeu uma demanda que era muito importante para a gente aqui. E nós vamos começar um curso de francês aqui pela igreja. Olha que beleza. Só que assim, só os mais espertos que vão participar, porque a gente só tem 20 vagas. E dessas 20 vagas, grande parte já está preenchida. Então, procure aí a Dai, procure o João, a Laís, se você quiser fazer parte disso. A gente vai ter no dia 20, né? Dia 20, na quarta-feira, a gente vai ter uma prova para poder ver qual que é o seu nível, para saber de onde que a gente pode participar. Não é uma prova eliminatória, é só para a gente entender a partir de qual nível aí que você vai estar estudando. Amém? Então, se você está aí nessa terra, está meio perdidinho aí, tipo eu, a gente vai estar oferecendo isso aqui. O custo é R$50. R$50 é ótimo, né? Quem dera. Vai profetizando, igreja, vamos ver. É 50 francos por mês, tá ok? Então é só procurar aí a gente até o final. Eu queria saber se tem alguém que está nos visitando aí pela primeira ou segunda vez. Lá de cá tem alguém que nos visita? Sim ou não? Como que é o seu nome? Jonathan, seja muito bem-vindo a esse lugar, viu? Sinta-se à vontade no nosso meio. Amém. Tem mais alguém que está nos visitando? Amém? Ali ele já está quase de casa já. Mas não? Certinho? Então, que você possa ficar de pé aí e abraçar uns 3 ou 4 aí, um abraço forte. Fala o quanto que é bom estarmos aqui na presença de Deus, adorando ao Senhor, juntos. Aí você abraça assim.
Próxima vez que chegar aqui você vai ver. Tá falando tudo em francês. Boa semana. Obrigada. Abençoa, viu? Amém. Bom, dizer boa noite é complicado, né? Boa tarde. Como é que eu digo boa tarde em... Bonjour mesmo? Pode ser? É? Bonjour? Pode ser. Bonjour? Mais fácil. É. E aí quando escurecer, bonsoir. É, porque teve um dia de suor, suou bem, suou... Tem a ver. Já vou guardando alguma coisinha que vai dar. É, suou bem, aí bonsoir. É. Amém. Uma alegria estar com vocês mais uma vez, mais uma oportunidade de juntos partilharmos este momento especial. E eu quero, de uma maneira bem breve, compartilhar contigo uma palavra. Vou pedir os meninos para colocar para mim no Data Show, 2 Coríntios capítulo 8, 2 versículos apenas, versículo 6 e o versículo 7. Especificamente eu quero orar pela sua vida financeira, pessoal, material, profissional. Eu tenho entendido que a espiritualidade do homem se constrói em todas as áreas da sua vida. Não é possível você ser um homem plenamente feliz em apenas uma parte da vida. A felicidade é o encontro de todas as partes da vida numa conjugação entre estar bem com os homens e estar bem com Deus. Então, quando você conjuga tudo num bem-estar para com o próximo, para com Deus, então você tem o quadro de uma felicidade. Eu entendo que Deus proveu tudo para que nós sejamos pessoas felizes nessa terra. E ter tudo não significa não ter problemas, ou em alguns momentos não ser provado por falta de alguma coisa. Ter tudo significa crer que no momento apropriado não vai faltar nada. Não vai faltar nada, nada. Pode parecer que vai faltar, mas na última hora você vai ver que não vai faltar. Haverá provisão e Ele vai suprir. Mas eu sei que Deus abençoou os homens para que eles também possam abençoar pessoas. E eu procuro na área em que Deus tenha me abençoado, eu poder abençoar pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer casamentos, porque eu sou um homem de uma mulher só, nunca conheci outra mulher, nunca namorei outra mulher, 25 anos de casado, nós estamos completando agora esse mês de julho, viemos passar 25 anos aqui, comemorando aqui nessa terra maravilhosa, não é? Então eu tenho uma alegria em abençoar casamentos, abençoar a união, abençoar pessoas que querem viver essa vida que a gente vive nesses 25 anos de casado, mais 5 de namoro, são 30 anos, né? É mais tempo dela comigo do que dela sozinha, né? Tem mais tempo que ela vive comigo do que sozinha, do que viveu antes da minha chegada na vida dela, né? Eu acho que na minha também, né? Nas nossas duas vidas. A gente tem mais tempo junto do que foi antes de nos encontrarmos. Mas, então eu gosto de orar. Deus tem me dado uma família próspera, gosto de orar por família. Deus tem me abençoado. Deus nos deu uma vida profissional muito abençoada. 2 advogados bem-sucedidos. Pensa em 2 advogados. Não é que nós ficamos ricos, não. É que nós tivemos êxito em boas ações que nós fizemos. Eu, assim, posso dizer para vocês que nessa jogada nós ficamos também 25 anos na lida profissional. E eu digo para vocês que posso arriscar dizer aqui, sem fazer as contas, que nós ganhamos mais de 95% de todos os processos que nós tocamos na vida. Sabe? E ganhamos processos assim impactantes. Processos que marcaram nossas vidas. Alguns a gente ganhou dinheiro, outros não ganhamos dinheiro, mas ganhamos muito prestígio com eles. Então, eu gosto de orar pela vida profissional dos outros. Porque eu acho que se Deus me abençoou nessa área, eu preciso abençoar outros com essa vida profissional abençoada. A minha vida financeira foi um outro lugar que Deus me abençoou muito. Deus me prosperou muito. Eu e Emílio estudamos na mesma escola, na década de 70, num lugarzinho pobrezinho, numa escola pública bem simples, né? Viemos de um lugar muito humilde. E quando os meus pais aceitaram o Evangelho, a graça da prosperidade chegou na nossa casa. Os meus pais, eu sou filho único, nós tínhamos vindo do interior, uma vida muito simples, mas Deus prosperou a minha família de uma maneira muito especial. E Deus tem nos prosperado.
Eu gosto muito de abençoar a vida ministerial, e eu vejo os meninos, porque Deus me abençoou com uma vida ministerial extraordinária. Eu fui pastor de 2 igrejas, foram 11 anos em uma, 11 anos na outra, e as 2 igrejas extraordinárias, um tempo de 2 igrejas que nós construímos famílias, em que nós somos muito amados, somos até hoje, não é? Construímos relacionamentos extraordinários. Então eu gosto de orar pela vida das pessoas, pelos ministérios, porque eu sei que assim como eu fui abençoado nessa vida ministerial, você também será abençoado na sua vida ministerial. Mas especificamente na sua vida financeira. Por que eu oro por ela? Porque a vida financeira, de uma certa forma, ela influencia muito a vida da família, ela influencia também a nós, como nós vivemos, e de uma certa forma, ela produz algo muito impactante também no benefício do reino e das pessoas. Todas as vezes que você estiver prosperando, você vai se tornar bênção para alguém próximo de ti e para o reino. Paulo escreve essa palavra lá em 2 Coríntios, eu acho que você colocou o capítulo errado, 2 Coríntios 8, é 8, o 6 e o 7. 2 Coríntios 8, 6 e 7. Diz assim: de modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Eu gosto muito da minha tradução, que diz assim: esse ato, esse serviço de generosidade. Pode passar para o versículo 7. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacasse na generosidade, no ato de contribuir. Não sei como é que está ali. No entanto, como vocês transbordarem tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Eu gosto dessa tradução, né? Quando ele diz assim: destaquem-se nesse generoso ato de contribuir. Se você me perguntar sobre as 3 palavras, as 3 expressões que mudam a vida de um homem e de uma mulher no mundo espiritual, eu diria para você que é humildade, gratidão e generosidade. Se você conseguir conjugar essas 3 palavras, você terá uma história extraordinária na terra. Diga comigo: humildade, gratidão e generosidade. Eu gostaria de falar aqui o nome de todos vocês que foram muito generosos comigo e com a minha esposa no decorrer desses dias que nós tivemos aqui. Mas eu vi que eu poderia esquecer alguns nos mínimos detalhes, porque foram coisas grandes e pequenas, mas as pequenas foram demasiadamente grandes. No domingo passado nós saímos daqui para jantar um bolinho de bacalhau. A avó dela trouxe para a gente na hora do culto um bolinho de bacalhau. E nós fomos para casa, colocamos aquele bolinho de bacalhau lá no forno e jantamos um bolinho de bacalhau. Porque a gente ama bolinho de bacalhau. Eu não queria falar o nome de ninguém, mas como ela não é membro aqui, não é? A avó dela não é membro, mas de um bolinho de bacalhau a uma visita, um momento, um almoço, um jantar. E eu tive a oportunidade de estar com muitos de vocês nesses dias. A minha esposa, foram atos de generosidade de vocês. Foram atos graciosos. E eu sou grato por cada ato que vocês fizeram, por cada mesa que foi preparada, por cada momento que nós tivemos juntos. E eu vou sair daqui lembrando de todos eles. E quando eu parar em algum lugar, eu vou lembrar de cada momento, de cada estada, porque eu aprendi que isso produz crescimento. À medida que eu sou grato, eu abro porta para outras coisas. Você faz uma coisinha muito pequena para alguém, e aquela pessoa se mostra extremamente grata. Você já viu isso? Aí fica naquela alegria. O que aquilo faz contigo? Aquele te entusiasma a fazer mais com ela. Aí você faz um esforço medonho para alguém, e você vê um ato de ingratidão. Você faz mais alguma coisa? Faz nada. Mas quanto mais você mostra a gratidão, mais você convence alguém a fazer coisas boas por você. A generosidade é dessa forma. Ninguém é mais generoso do que Deus. Então, se você crescer em humildade, gratidão e generosidade, é o que ele diz aqui. Eu vou ler nessa tradução aqui, que eu acho que ela, talvez, eu gosto mais dessa versão. Não, mas eu acho que nós estamos juntos. Não, você está na NVI, eu estou na NVT. Ele diz assim, para fechar:
visto que vocês se destacaram em tantos aspectos. Na fé, no discurso eloquente, no conhecimento, no entusiasmo, no amor que receberam de nós. Queríamos também que se destacasse no generoso ato de contribuir. Estamos plantando uma igreja muito relevante aqui em Genebra. E eu estou vendo com os olhos da fé a maior igreja de Genebra nos próximos tempos. Porque nós estamos muito comprometidos com o reino, com o evangelho, com a proclamação de Cristo, com a transformação das vidas. E para que isso aconteça de uma forma muito graciosa, cada um de nós generosamente podemos contribuir com algo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios. É isso que Paulo está orientando. Vocês podem generosamente, com muita generosidade, contribuir com alguma coisa para que essa obra possa continuar crescendo. Então eu quero orar pela sua vida financeira, pela sua profissão. Quero orar para que, se houver alguma coisa embaraçada, amarrada, presa, solte-se e que você possa ter momentos graciosos pela frente. E quero consagrar aquilo que você vai trazer diante do altar. Os meninos vão entregar um envelope para vocês aí, não sei se já entregaram. Estão aí? Está na mão? Cadê os... Tá? Já está na mão de vocês? É mesmo? Pensar mais rápido, hein? Seja sentado, mas eu queria que você ficasse em pé. Pense agora na sua profissão, pense agora na sua empresa, aonde você ganha o seu trabalho. Como homem de Deus, eu estou declarando que haverá um tempo de colheita extraordinária na sua vida. Estou declarando que você colherá até aquilo que você não plantou. Que haverá uma multiplicação na sua sementeira, que você verá os frutos dessa generosidade. E eu agora oro ao Senhor Jesus por sua vida, pedindo a Ele que Ele traga a prosperidade. Que os céus se abram sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Que não lhe falte graça dEle para nada que você deseje realizar. E que Ele lhe faça prosperar para que você tenha para viver bem, abençoar outros e investir no reino. E que Ele faça isso para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Assim eu consagro a Ele tudo aquilo que vocês vão trazer diante deste altar. E peço a Ele que multiplique na sua vida abundantemente, hoje e sempre, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Pode entregar. A razão da minha adoração, oh Jesus. Tem me alegrado, hoje há gozo em meu coração, tanto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, louvarei. Lembrei dos meus tempos. Bem, maravilha. Muito bom estar com vocês. Eu quero ser rápido na palavra, quero ser ligeiro, mas eu gostaria muito que você pudesse abrir o seu coração para aquilo que Deus vai falar contigo nessa noite. Estou com vocês já há 4 semanas, esse é o 4º domingo. E desde que eu vim para cá, Deus colocou no meu coração que eu deveria me preparar para auxiliá-los no crescimento da sua espiritualidade, da espiritualidade desta igreja. Não nos interessa ter mais um movimento em Genebra, nos interessa ter um povo ativado espiritualmente, um povo que vive a dinâmica do espiritual. Eu espero que da próxima vez que eu vier aqui, que não vai demorar, né, a gente esteja num espaço ainda maior do que esse, bem climatizado, né? Bem geladinho, né? E que a gente possa fazer muito barulho, né? Eu creio nisso e creio que Deus vai nos dar essa graça. Mas para esse tempo eu vim para um objetivo. Eu gostaria muito de contribuir para o seu crescimento espiritual. E nós aprendemos algumas coisas muito interessantes aqui no decorrer dessa semana, não é? Nos preparamos para isso. Nós aprendemos que a missão do Espírito Santo é glorificar a Jesus. A missão de Jesus é glorificar o Pai. A missão do Pai? E de que forma que ele leva os filhos de volta para casa? Através da salvação, que é uma viagem que tem 5 estações. Quais são? Perdão, libertação,
transformação, santificação e glorificação. Vocês estão bons, hein? Está passando da prova. Bom, aprendemos que a salvação é alcançada pela fé em Cristo Jesus, não é isso? Em Jesus como Filho de Deus, que morreu na cruz no nosso lugar, perdoou os nossos pecados, que pelo seu sangue fomos purificados, perdoados, libertos do pecado, que só essa fé salva. Vocês estão lembrados que eu disse para vocês que o diabo também acredita que existe céu e inferno? Que acredita que existe Deus, que acredita na Bíblia, que acredita na igreja. Então, se você acredita nisso tudo, você só creu naquilo que o diabo também crê. Aonde a sua fé se diferencia das fés dos demônios? Quando você crê que na cruz do Calvário, ele morreu pelos seus pecados. E que os seus pecados foram perdoados. Porque os demônios não podem crer nisso, porque a Bíblia não diz que ele morreu por eles e nem que o pecado deles foi perdoado. Nosso foi. Nós fomos perdoados pelo sangue. Então, quando você crê assim, você ativa a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é ativada pela forma como você crê que o seu problema foi resolvido. E o seu problema e o meu problema é o pecado. Quando o pecado é resolvido, então nós temos agora uma comunhão com Deus para viver uma vida tranquila. Então, é isso que você tem que crer. E aí nós aprendemos que a nossa missão, qual é a nossa missão? Foi domingo passado. Cooperar com Deus. E lá não fala com Deus Pai, lá fala cooperar com Deus. Então, quando fala cooperar com Deus, é cooperar com a Trindade. E aí nós descobrimos, então, que há duas coisas que nós devemos fazer. Nós cooperamos com o Espírito Santo quando nós glorificamos a Jesus. Então você deve viver uma vida de glorificação a Jesus. E você deve dizer o dia todinho, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Obrigado por Jesus que morreu na cruz. Essa é a primeira parte, você vive glorificando. Quanto mais você glorificar a Jesus, o Espírito Santo te ativará espiritualmente. Nós aprendemos aqui que o crescimento espiritual não vem por um outro caminho. Não é por um preço que eu pago, mas é pela forma como eu glorifico a Jesus. Se você olhar para a cruz todos os dias e ver na cruz a sua redenção, você está glorificando a Jesus. Quanto mais você crê na cruz, no seu sacrifício, no seu sofrimento, mais você está glorificando a Jesus. Como é que eu glorifico a Jesus? Crendo que ele morreu por mim, valorizando aquilo. Essa é a minha parte na gratidão pela obra. Quanto mais eu valorizo a obra que ele fez, mais ele cresce dentro de mim, aí mais eu cresço espiritualmente. Então a minha missão é cooperar com Deus. É o que ele diz lá na carta que nós demos na semana passada. Nós somos cooperadores de Deus. E cooperamos como? Nós cooperamos glorificando a Jesus, como o Espírito faz, e auxiliando o Pai na missão de levar os filhos de volta para casa. Lembram disso? Qual é a missão de Deus Pai? Levar os filhos de volta para casa. Quem nós somos? Cooperadores de Deus. Então o que nós fazemos? Nós cooperamos com Deus para levar os filhos de volta para casa. E você tem muita gente que você pode cooperar para isso. O Éder, a esposa, né? Estivemos almoçando esses dias num lugar maravilhoso aí que eu recomendo vocês, né? Benfica, é um lugar extraordinário, valeu muito, foi bom. Mas quando nós estávamos descendo lá do Benfica, eles disseram, nós vamos, de que nós vamos? Eu falei, cara, vamos a pé. Vamos caminhar nessa cidade, porque para a gente poder, né, tomar a cidade, você tem que conhecer a cidade. E nós passamos por um lugar. Eles agora só vai ver um lugar muito feio, que é o lugar em que eles distribuem as drogas, em que estão aquele monte de pessoas drogadas. Nós atravessamos aquele meio, né, passamos por aquilo, caminhamos no meio daquilo, e eu fui vendo, né, quantas pessoas estão ali. Será que no meio daquelas pessoas não tem ninguém que é um crente desviado, um filho de um crente, um neto de um crente, um amigo de um crente? Será que ali não tem uma pessoa que já teve uma experiência de salvação em determinado tempo e agora está perdida naquele lugar? Eu digo para você, olha, entenda a sua missão. Você existe para glorificar a Jesus e ajudar o Pai a levar os filhos de volta para casa. Ajude alguém a voltar para casa. E é muito fácil você fazer isso. Nesse texto mesmo que fala que nós somos cooperadores de Deus, ele fala que nós somos embaixadores, e ele diz, vocês receberam uma mensagem para vocês conectarem as pessoas. Vocês têm uma palavra para reconectar as pessoas, para poder produzir nas pessoas uma reconexão. E lá ele diz, olha, diga para as pessoas que elas precisam reconciliar-se com Deus. A Bíblia diz isso. Aí as pessoas dizem, eu não sei como pregar. E aí eu já tenho ensinado para as pessoas, você não precisa saber muito. Você chega assim para fulano e diz assim, fulano, engraçado, eu estou sentindo o Espírito falar alguma coisa comigo, eu não sei bem te explicar o que é. Mas é como se o Espírito estivesse mandando dizer para você assim, reconcilie-se com Deus. Olha, você vai levar as pessoas
há um impacto. E ela vai te perguntar, o que você está... Não sei, eu só senti que eu deveria dizer. Porque está lá ele dizendo, vocês têm a mensagem da reconciliação. Então diga para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Aí você diga assim, olha, fulano, eu não sei. Só estou sentindo que eu devia falar para você algo. E eu digo para você o seguinte, é uma palavra que, olha, reconcilie-se com Deus. Isso não ofende ninguém. Isso leva as pessoas a uma profunda meditação. Quando eu digo para você assim, Deus está dizendo para você, reconcilie-se com Deus. O que você entende? Você pode dizer assim, eu estou vivendo uma vida meio errada, eu estou distante de Deus. A pessoa, mas o que você... Não, eu não sei, eu só estou dizendo para você que Deus está dizendo, reconcilie-se com Ele. Porque essa é a mensagem que Deus nos deu a fazer, a mensagem da reconciliação. Eu vou pedir os meninos para contar, para a gente saber quantas pessoas tem aqui, porque hoje está bonito, não está? Hoje está... Hã? 74. Aqui dentro? Você já contou as crianças? Não. Então faz o serviço completo. Te ensinei a fazer coisa completa. Tá? Tem que dar uma espalhatina no tempo. Vou perder a oportunidade? Ou não? Eu até perdi o que eu estava falando. Olha aí, vai brincar no meio da coisa séria. Eu fui lá contar. E ele é obediente, graças a Deus. Bom, mas... Sim. Vocês imaginem se cada um de nós entendemos essa missão de não só glorificar a Jesus, mas de reconciliar as pessoas com Deus para levar de volta para casa. Vai nos faltar espaço em Genebra para poder colocar a gente. Multiplica esses 74 aqui por 5. Quem é os 5? É aqueles irmãos daquele homem rico que chega no inferno e diz, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos que estão na terra, que eu gostaria que eles não viessem para o lugar em que eu estou. Todos nós temos 5 pessoas que nós amamos profundamente, que nós gostaríamos que ao morrer elas fossem para os céus e não se perdessem. E o que nós fazemos por ela? O que nós temos feito nessa dinâmica? Você tem uma missão. Glorifique a Jesus o tempo todo. E procure ajudar o Pai na missão de levar os filhos de volta para casa. Se você fizer isso, você viverá o plano de Deus para a sua vida. O resto vai ser só consequência. Vão chegar outras consequências, mas é só consequência. Quantas vão? 77 adultos, 15 crianças. Eita, olha aí. Maravilha. Multiplica isso por 5. Vai faltar espaço em Genebra para poder colocar esse povo em breve. Porque você vai se tornar um glorificador do nome de Jesus a todos os dias, mas você vai se tornar também um conector de pessoas com Deus para levá-los de volta para a casa do Pai. E aquelas pessoas que estão vivendo lá naquela Cracolândia, naquele lugar, que tem pessoa ali salva. Quem sabe? Mas talvez não precise nem ir lá, né? Quem sabe é o seu vizinho, é o seu pai, é seu amigo, seu tio. Alguém que chegou fora do Brasil agora, veio para cá, está perdido, está precisando de uma família, não tem ninguém, não consegue falar a língua, está meio desesperado. E você diz, olha, eu tenho uma mensagem contigo. Deus está produzindo uma reconciliação entre nós e é um ambiente de reconciliação na minha igreja, no lugar em que estou, e você vai ser muito abençoado nessa espiritualidade. Não tenho dúvida de que Deus vai nos honrar muito nos próximos tempos. Nós não estamos aqui por causa do dinheiro. Nós não vivemos aqui por causa do dinheiro. O pastor que está aqui não vive aqui por causa de dinheiro. O dinheiro é a bênção de Deus, o reflexo da bênção de Deus do trabalho que nós fazemos. O dinheiro é apenas uma consequência de pessoas que resolveram viver uma vida de generosidade, de se entregar para Deus e de receber de Deus tudo que Ele tem para poder nos dar. Então se prepare para coisas grandes e extraordinárias. E quando eu voltar aqui, vocês vão estar num lugar muito maior do que esse, se Deus quiser. A nossa missão, então, é cooperar com a Trindade para glorificar a Jesus e levar os filhos de volta para casa. Agora, veja bem, esta é uma obra exclusivamente espiritual, tá? Não é possível fazer isso com intelectualidade, com conhecimento humano, com força, com sabedoria humana, com esforço físico, com bens materiais. Só pode viver uma vida de glorificação a Jesus e uma vida de reconexão de pessoas, de conciliação, de reconciliação das pessoas com Deus, por meio de uma espiritualidade contagiante, sadia, uma boa espiritualidade. Essa é uma obra exclusivamente do Espírito. A intensidade da sua espiritualidade ele determinará o nível de comprometimento com essa missão. Quanto mais espiritual você for, mais comprometido em glorificar a Jesus e a conectar as pessoas a Cristo você será. Quanto menos espiritual você for, menos essas duas coisas existirão na sua vida. O religioso vem numa missa ou num culto no domingo e esquece de Jesus a semana toda. O espiritual já sai daqui o tempo todo lembrando de Jesus, falando de Jesus, conversando com Jesus, chamando Jesus, colocando Jesus na sua vida e vendo nas pessoas a possibilidade de conversar com elas
e conectá-las com Cristo, de levá-las a viver uma experiência de vida transformada. A espiritualidade transbordante, ela não fica dentro de nós. A espiritualidade é como um perfume. A gente passa perfume, não é para a gente sentir o cheiro. Minha mulher gosta muito de sentir o cheiro. Passa perfume para ela sentir um cheiro agradável. Às vezes, no lugar egoísta, que a gente pode suar um pouco mais, a gente passa um perfuminho para as pessoas não acharem que a gente está meio fedido, né? Tal, tem um cheirinho agradável. Então, nós somos o bom perfume de Cristo, não é para nós, é para outras pessoas. Para as pessoas que passam ao nosso redor e dizem, que cheiro agradável. Por quê? De vez em quando a gente passa perto de uns que é terrível, não é? Você já teve aquele momento de ter que prender a respiração? Ou então de respirar pela boca, né? Você dá uma fechadinha e tal. Você prefere sentir o cheiro? Pois é. Que você seja o bom perfume de Cristo exaurado, sentido, perfumando o ambiente que você está. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra sobre como medir o nível da sua espiritualidade. Porque se tudo que nós estamos dizendo não é pela espiritualidade, qual é o teu nível de espiritualidade? Como é possível medir aonde você está nesse mundo espiritual? Se existe em algum lugar, em alguma medida. Então eu quero que vocês abram a Bíblia. Os meninos vão colocar para mim ali, Gálatas 5:22. E aí eu vou pedir vocês para lerem para mim esse texto que é maravilhoso. A Bíblia nos fornece a medida, né? A forma de você se medir espiritualmente. A forma de você se pesar espiritualmente. Como alguém que está aí malhando, né? Sempre tomando um remedinho para poder emagrecer, sobe na balança com alegria para ver como é que está perdendo peso. A gente precisa nos medir à luz de Gálatas para saber como é que está o nosso desenvolvimento espiritual. Se estamos avançando ou não. Vocês podem ler para mim? No 3, 1, 2, 3. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Maravilha! Quem vive isso, não há lei nenhuma que o condene. Nada. Ele não está mais debaixo de nenhuma lei, ele vive agora debaixo do Espírito. Ele está dizendo assim, quem vive isto, vive a lei do Espírito. A lei do amor. A lei, o fruto do Espírito, na verdade, é esse amor gracioso, não é a primeira parte, mas que na verdade se completa com todo o amor. Essa é a obra completa do Espírito na vida daqueles que foram salvos. O fruto do Espírito pode ser entendido e analisado em 3 subgrupos, para você entender a sua medida. Na realidade, ele nos apresenta como 9, não é isso? Mas ele está organizado em 3 subgrupos. Olha lá para você ver. O primeiro deles é, diga comigo assim, amor, alegria, paz. Esse é o primeiro dos 3, a primeira trilogia do fruto do Espírito. Amor, alegria e paz. Quando nós cremos em Jesus, daquela forma como eu disse para vocês, nós cremos que ele morreu por nossa causa e que os nossos pecados foram perdoados, então nós recebemos a parte do fruto direcionadas à obra da cruz. Essa primeira parte que nós falamos, essa primeira parte do fruto, é a expressão clara daquilo porque ele morreu. Ele morreu e nos deu essa dádiva. A obra da cruz, quando ele morre, nós cremos nele, nós recebemos diretamente da cruz amor, alegria e paz. É muito interessante, porque essas 3 expressões, elas são muito determinantes na vida do homem. Talvez sejam as 3 expressões mais fortes. Quem vive em amor, alegria e paz, vive uma vida plena. Aqui está a vida plena. Amor, alegria e paz. Eita, tem como ter amor, alegria e paz e sofrer com alguma coisa? Não. Quem está pleno de amor, alegria e paz está pleno na vida. Mas uma das coisas que as pessoas me perguntam é, e aí? O amor? O amor é uma das palavras mais deturpadas da história da humanidade. E talvez a expressão mais difícil de ser entendida. E mais difícil de você, às vezes, é como é que eu vou viver o amor. Você tem que entender uma coisa, o amor não tem a ver com você. Amor não tem a ver com um sentimento, uma paixão. O amor é a expressão de quem Deus é. A Bíblia diz de Deus que Deus é amor. Então, amor é a segunda forma ou o segundo nome de Deus. E é muito interessante que lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, vou pedir os meninos de colocarem para mim ali, ele vai dizer uma coisa muito interessante. O amor, que é o elemento, o sentimento mais nobre de todos eles,
não é alcançado por um esforço humano. Ele é derramado por Deus. Essa é a esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Qual é o caminho de você ser alguém amoroso? Você ser cheio desse Espírito. Você crer em Cristo, porque quando você crê em Cristo, você recebe a dádiva do amor. O Espírito Santo vem morar em você. E ele traz este amor. O amor não é algo que nós produzimos. Amor é algo que é colocado em nosso coração a partir do momento em que nós cremos. Amor não é sentimento, amor é o Deus se movendo em nossa direção. É uma ação de Deus em direção a nós. É um mover de Deus. Então, se você crê que naquela cruz, ali simboliza a cruz que Jesus morreu, né? Por isso, no nosso caso, dos evangélicos, né, não há uma imagem pregada. Os católicos têm, geralmente, a cruz com a imagem de Cristo crucificado. Para nós, ela não está mais, né? A cruz é só o sinal de um tempo, de onde passou. Ele não está lá mais, agora ele está sentado num trono. Nós vemos a cruz vazia, mas ela já foi ocupada. Ela já foi o lugar em que ele esteve, mas ele não está lá mais, ela está vazia. Mas ela aponta para o lugar em que o amor de Deus foi derramado sobre a nossa vida. O lugar de você se encher do amor, olhar para a cruz. Todas as vezes que você olhar para o sacrifício de Jesus, você vai estar recebendo essa dádiva do amor. A alegria também não é diferente. A alegria tem a ver com a salvação do homem. É muito interessante porque Davi foi um homem que experimentou a salvação muito novo. Ele teve uma experiência com Deus muito novo. Ele vivia uma vida de comunhão com Deus. Ele se torna rei. Ele vai para algumas guerras. Ele se torna muito rico. E chega uma hora que, por causa de alguns problemas no mundo, ele perde a salvação. E lá no Salmo 51 ele faz uma oração dizendo assim: restaura-me a alegria da salvação. Porque essa é a verdadeira alegria. A gente pode ficar alegre por um presente, por uma promoção, mas há uma alegria que é eterna. A alegria de ser salvo. A alegria de estarmos salvos. Todo mundo que teve uma experiência de salvação sentiu uma alegria no coração na hora da sua salvação. É uma coisa que vem da cruz também. A alegria toma conta da nossa vida. E a gente precisa disso, sabe por quê? Porque nós vamos ter momentos muito tristes na vida. Nós vamos ter perdas. Vamos ter momentos assim difíceis. Mas é muito interessante que quando nós recebemos a alegria que vem da cruz, quando chegam os momentos difíceis, a gente também chora. A gente também sente a perda, o pesar. Mas a alegria governa os nossos corações a não permitir que a gente desespere no meio daquele momento triste. Quem tem a alegria do Espírito passa também por momentos ruins, mas ele não desespera, porque a alegria da salvação, uma salvação o mantém de pé no meio das adversidades. E a outra parte do fruto, ele diz assim, a paz. Então, amor, alegria e paz. João 14, 27. Quero ler com vocês porque é um texto muito interessante. Evangelho de João 14, 27. A paz aqui mencionada é a paz que é estabelecida entre Deus e os homens. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Há uma paz. Lembre-se de que eu lhes disse, vou embora, mas voltarei para vocês. Se o seu amor por mim é real, vocês deveriam estar felizes, porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Há uma paz, a paz de reconexão com o Deus Pai. Nós vivimos em guerra contra Deus, por causa dos nossos pecados. E Ele fez essa paz. Então, a cruz traz na nossas vidas a dádiva do amor, da alegria e da paz. Se você é um salvo, você tem que ter essas três coisas na sua vida. Se você tem dúvida dessas três coisas, você precisa repensar a sua espiritualidade. Porque eu quero dizer para vocês uma coisa, sabe? Cresceu-se no Brasil muitas igrejas evangélicas. Cresceu-se no Brasil muitos movimentos religiosos. Por pessoas que até gostam desse ambiente, porque é agradável o louvor, é agradável as músicas, é agradável falar para as pessoas. Mas é desagradável quando você tem aqui neste palco, aqui neste altar, aqui no púlpito,
pessoas que não tiveram uma verdadeira experiência de salvação. Porque, de uma certa forma, quando a gente se coloca aqui, a gente meio que se coloca como um modelo para as pessoas. Mas quando a gente não tem uma espiritualidade marcada pelo amor, pela paz, pela alegria e pela paz, a gente pode, em algum momento, ser um mau testemunho. E eu sei, tenho ouvido muito nessa cidade, que muitos maus testemunhos passaram nessa cidade nos últimos tempos. Sabe o que é isso? Pessoas que realmente não tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo. Elas não passaram pela cruz a ponto de receber o amor, a alegria e a paz que elas precisam para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Isso é fundamental. Sem isso não há religiosidade. Ou não há espiritualidade, há uma religiosidade. Sem essas coisas, sem essa primeira parte do fruto, nós somos bons religiosos, mas não somos homens espirituais. E para a gente mudar uma sociedade, nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser espirituais. E você precisa se medir a esse nível. Qual é a intensidade de amor, de alegria e de paz que reina no seu coração? Se não tem isso, você precisa de uma ajuda. Você precisa de alguém que te dê uma força para você entender a sua espiritualidade, entender a sua caminhada. Essa é a primeira parte do fruto, e ela sinaliza para nós a obra da cruz, o presente que nós recebemos, a dádiva que ele nos deu. E você precisa ter isso na sua vida. Você não pode ter a salvação apenas, eu estou aqui porque eu quero ser abençoado por Deus. Eu estou aqui porque eu sou um homem ou uma mulher pleno em amor, alegria e paz. Amém. É isso que vai transformar Genebra. Homens e mulheres plenos em amor, alegria e paz. As pessoas olham para você e dizem, peraí, de onde vem isso? Como você comprou isso? Eu quero ter isso que você tem. E aí, de repente, você não precisa dar uma palavra, mas o cheiro que você exala atrai as pessoas. Como o cheiro da flor atrai as abelhas, para produzir o melhor mel. Como o cheiro da carne podre atrai as moscas, para produzir as varejeiras, a deterioração. Entenderam isso? Diga comigo, amor, alegria e paz. A segunda parte do fruto é muito interessante, está lá em Gálatas. Pode para mim pular o Gálatas 5:22, pode deixar lá para o pessoal poder ir vendo. A segunda parte do fruto, diga comigo assim, paciência, amabilidade e bondade. Esta é a parte do fruto que habilita você para conviver com outras pessoas, principalmente pessoas que estão ao seu lado, na sua família e na sua igreja. Esta é a parte da obra que nos capacita a ser uma comunidade em coinonia, em viver a plena comunhão, em viver a perfeição, em sermos pessoas agradáveis. Então, assim como você recebeu a primeira parte e ela tem que ser completa, agora é hora de eu medir como anda o nível do fruto do Espírito na sua vivência com outras pessoas. E aí você me diz, eu sou uma pessoa que tem amor, alegria e paz, e como anda o meu nível de paciência, amabilidade e bondade? Essas três palavras, ninguém é paciente consigo mesmo, ninguém é amável consigo mesmo, nem bondoso para consigo mesmo. Isso são atitudes para com outras pessoas. Isso tem a ver com o ato que eu faço para com quem está próximo de mim. Se você crê que Jesus é o Cristo, que Ele morreu por seus pecados, e você está plenamente perdoado, então você recebe uma dádiva do Espírito Santo. A paciência, a amabilidade e a bondade, para com todas as pessoas que estão à sua volta. Você já tem isso, já é um presente que Ele deu. Aí eu vejo as pessoas, eu preciso pedir a Deus para me dar mais paciência. Não, Ele já te deu. Você já tem. É como se fosse, eu preciso de lenços ou de um leque para poder abanar nesse tempo que nós estamos aqui, né? Você já tem, está na gaveta, é só você abrir a gaveta e tirar, Ele já te deu. Ele já te deu tudo que você precisa para viver bem com as pessoas. Ele já te deu paciência, amabilidade e bondade. É porque às vezes a gente não quer usar. A gente escolhe que não quer usar, mas a gente já tem. A gente é muito seletivo, principalmente com a paciência. Você quer ver só? Precisa responder não? Se bem que não está gravando, pode responder, né? Quem já teve aqui um chefe que você já teve vontade de matar ele uma meia dúzia de vezes? Eu nem estou perguntando quem tem, estou julgando o passado para não comprometer ninguém. Você era muito impaciente com ele? Era? Chutava o balde com ele todos os dias? Exatamente. Mas sorria. Por dentro dava aquele mas você não.
Sabe, a gente é seletivo com quem a gente tem paciência. A gente é seletivo. A gente tem paciência com quem a gente quer ter paciência. Eu vou dizer para vocês que essa é uma das partes em que a gente mais é provado. Sexta-feira eu estava dizendo para o Alex, Deus está me provando a mensagem de domingo. Chegamos no aeroporto, era 10h30 da manhã. Quando nós conseguimos sair do aeroporto de Genebra, era meio-dia. Só na fila, dentro do carro, antes de entrar naquela cancela, de pegar quem chega de bala, né? Para passar naquela cancela, foram 40 minutos dentro do carro parado, nada se movia. Foi cansativo, foi rápido a viagem. Nós estamos 1h30 de Roma aqui, 1h30 para sair de dentro do aeroporto. Eu disse, o senhor está querendo trabalhar com a minha paciência, me testar na minha paciência. Eu vou pregar sobre isso domingo. Nós somos testados o tempo todo. Nós fizemos uma viagem aqui, né? E minha mulher é minha copiloto. A mulher de todo mundo aí é copiloto, é? É só minha. É minha copiloto. Aí, de vez em quando eu ouço ela, né? E tal, para poder ver o que vai dar. Aí, nós entramos naquele negócio do pedágio, né? Para pagar o pedágio. Aí, tal. Aí ela diz, ali. Aí eu entrei para lá. Quando eu entrei para lá, deu um problema no carro que estava lá na frente. E a outra fila ia. E eu tô calado, né? Falei, se eu estivesse lá, mas não vou falar nada. E aí ela diz, ixi, e tal. Parece que o diabo anda na nossa frente 24 horas para poder perturbar isso. Ele vê qual é a fila que você vai entrar e diz, é ali que vai dar o problema. Porque essa é uma área em que nós vamos ser testados a nós mesmos para saber qual é o nosso nível de crescimento. A gente sempre fala, que eu viajo muito, né? 30 dias junto, 40 dias junto, para nós é um teste de muita paciência. 40 dias no mesmo ambiente, é um teste de paciência. A gente já recebeu a paciência para viver a vida. Só que a gente é seletivo quando a gente quer ter paciência ou não. Só que há um problema na impaciência. A impaciência desperta dentro de você um nível de adrenalina. Ela joga na sua corrente sanguínea um monte de coisas ruins que vão desestabilizar toda a sua saúde física e emocional. Por que o diabo trabalha nessa questão da paciência? Porque ele sabe que tornando as pessoas impacientes, ele vai enfermar as pessoas. A impaciência produz doença. Os impacientes, todas as pessoas impacientes que vocês conhecem são doentes. Porque a impaciência leva à doença. Por isso que ele está dizendo, vocês precisam desenvolver a paciência. Quanto mais pacientes vocês forem, melhor será para a velhice de vocês. Melhor vocês viverão a vida. Seja paciente com a sua esposa, seja paciente com o seu filho, seja paciente no trânsito, seja paciente no trabalho, paciente com o vizinho, paciente com os familiares. Seja muito paciente, entenda isso. Se de repente você não está tendo paciência nessa parte, significa que essa é uma parte do fruto do Espírito que você precisa crescer. Às vezes você tem até um bom dom espiritual, mas você é impaciente. Então você se limita. A tua impaciência limita o teu casamento, limita o desenvolvimento dos relacionamentos. A Bíblia é puro ensinamento. A Bíblia é palavra viva para um estilo de vida saudável. Se você seguir o que a Bíblia diz, você viverá a plenitude da graça de Deus nessa terra. Cuidado com isso que te leva a sofrer nesse primeiro degrau da impaciência. Porque a paciência é fruto do Espírito, você já recebeu. Não fica pedindo, Deus me dê paciência. Não, Ele já te deu na cruz, Ele te deu. O Espírito, quando vem morar em você, já trouxe, você só tem que desenvolver. Viva nela, escolha a paciência, porque você já tem. E aí ele diz, muito interessante, né? A amabilidade. O que é amabilidade? A amabilidade é a forma agradável de você tratar as pessoas. Para mim, o maior desafio aqui com vocês, né, nesse passeio, é eu não conseguir dizer para as pessoas muito obrigado. Eu externar para elas, de uma forma agradável, que eu estou muito satisfeito com o que elas fizeram por mim. De eu dizer para elas que bom poder comer a comida, ser atendido por ti, que lugar agradável. Porque isso é uma forma de você ser amável com as pessoas. O amor é visto na face, nos olhos, no rosto. Seja amável. Desenvolva a amabilidade. Até para aquele que talvez não mereça a amabilidade, mas seja amável. Isso é algo gracioso para ti.
Escolha ser amável, escolha crescer na amabilidade, no trato para com as pessoas, na forma como você se dirige. Sempre sorria. É melhor do que um rosto fechado, a expressão fechada carrancuda. A testa frangida vai ter que fazer botox daqui a pouco, porque fica aquele trem de cara feia. Todo mundo de cara feia tem que fazer botox. Dá uma parada na frente do espelho, dá um sorriso e vê para você como é que quando você sorri, acaba todas as rugas. Todas as expressões da face ruim acabam. Porque a amabilidade se espelha pelo rosto. Seja alguém amável. Você já recebeu isso para ser. Já é uma dádiva. A terceira parte do fruto, dessa parte do fruto, diz, não, a terceira parte dessa segunda parte fala de bondade. O que é bondade? Eu não tenho como ser bondoso para comigo mesmo. Não tenho como resolver que hoje eu vou depositar 100 francos, né? Aqui, 100 francos na minha conta. Mas alguém pode, de repente, resolver ser bondoso comigo e depositar 100 francos na minha conta. É ou não é? Bondade é algo que você faz para o outro. Não é para si. Mas quanto mais bom, né? Meio redundante isso, né? Quanto mais a intensidade de bondade existir na sua vida, mais bondade você atrairá para ti. Porque me responda uma coisa. Quando você é bom para com alguém, principalmente se você for bom para com alguém que é crente, você está sendo bom para alguém que tem um pai muito amoroso e muito generoso. Quando alguém é bom para com o teu filho, o que você faz com aquela pessoa? Como é que você trata aquela pessoa? Entenda uma coisa. Quando você é bom para com os filhos de Deus, você obriga Deus a agir numa bondade extremada contigo, porque quando as pessoas é boa para com os meus filhos, elas me constrangem a ser boas com elas, porque elas estão sendo boas com aquilo que eu tenho de mais importante. A bondade abre coisas extraordinárias na sua vida, porque é a expressão de Deus te recompensando por algo que você faz por alguém que é importante para Ele. Deus se alegra com a sua bondade. E às vezes, assim, eu tenho muita facilidade nessa questão, sabe? E às vezes, depois que a pessoa vai, me dá um arrependimento de não ter feito algo maior. Esses dias eu saí lá, em Roma, minha esposa que deixou me sair sozinha à noite para poder tomar um lanche lá. E aí eu pedi uma coca de 600 ml, mas eu não dou conta de uma coca de 600, eu bebo um pouquinho. Eu disse, eu vou levar essa coca. Aí na hora que eu estava saindo da pizzaria, uma senhora, e de fala francesa, italiana, bem... E não estava assim desarrumado, não era alguém que andava pela rua. Ela olhou para mim e disse, deixa eu me dar um pouquinho, tal. Eu entendi que ela queria um pouquinho da coca. E eu disse para ela, eu lhe dou tudo, eu te dou. Ela disse, tudo? Eu, tudo. E ela sorriu. E depois que ela foi embora, eu pensei, mas eu podia ter oferecido para ela também um pedaço da pizza que eu estava comendo. O que me custou dar aquela garrafa? Um pouco mais de uma. E ela ficou numa alegria. Ela queria só um pouquinho. Eu disse, não, vai tudo, pode tudo. Seja bom. Porque a bondade produz na vida. Aí eu saí dali pensando, essa mulher deveria estar com tanta vontade de tomar um pouquinho de coca. A ponto de pedir a alguém. Né? Uma senhora mais velha. E eu digo, não é alguém de rua, é uma pessoa que estava até assim vestida. Eu só me arrependi de não ter oferecido para ela, não quer um pedaço da pizza. Seja bom. A bondade te levará a um outro nível de espiritualidade. A última parte do fruto, a terceira parte do fruto, é muito interessante porque ele diz assim, tá lá, diga comigo. A próxima, diga comigo. Fidelidade. Pode ir. Mansidão. Domínio próprio. Esta é a parte do fruto que vai trabalhar agora no meu caráter. Agora é quem eu sou. A primeira parte é o que ele me dá para viver a vida espiritual. A segunda parte é o que ele me dá para viver com as pessoas. A terceira parte é o que ele me dá para eu ser a pessoa de Deus. Isso agora tem a ver com a minha essência, com a minha natureza. Esta é a parte do fruto que molda o caráter. É aqui que você saberá quem você é. Quando a gente fala em fidelidade, a gente logo pensa em casamento. Ser fiel ao cônjuge também é fidelidade. Mas fidelidade é o seguinte, por que eu sei que uma nota tem a nota de 200 francos ou só 100 francos? Tem de 200 francos? Tem de 1.000 francos?
Eita, essa eu não vi ainda. Meu Deus, meu pai. Eita, eu quero ver. Vou tirar uma foto disso aí, ver. Por que que eu sei que uma nota de 1.000 francos que está na minha mão é verdadeira e não é falso? É porque ela é fiel ao originário que foi feito lá na Casa da Moeda, dizendo, esta é a nota de 1.000 francos. Ela tem que ser fiel. O que é fidelidade? É ser fiel, é ser verdadeiro. É ser idêntico àquilo que está lá guardado, dizendo é assim. Fidelidade é verdade. Não é só o meu compromisso com a minha esposa. Fidelidade é eu viver em verdade. Eu posso viver com ela há 50 anos de casado. Posso, nesses 50 anos, não ter uma outra mulher. Mas eu posso não ser verdadeiro com ela durante esses anos. Isso é infidelidade. A infidelidade não é a traição. A infidelidade é a não verdade. Uma nota falsa, ela não é idêntica à originária. Ela é falsa porque ela não é verdadeira. Ela não é o mesmo que aquela originária. E eu vou dizer uma coisa para você, tá? Esse é um ponto que muitos de nós temos problemas. Porque muitos de nós temos dificuldade com a verdade. Não é o caso das mulheres aqui, graças a Deus, mas lá no Brasil há uma mulherada falsa que eu vou dizer uma coisa para você, viu? É uma coisa... Você vê ali, nossa, que linda que você tá. E depois você, nossa, que coisa horrível, que roupa horrível, que pintura horrível e tal. E isso é falsidade. Você diz que tá lindo e por trás você sabe que tá... Então, aqui não tem essas mulheres, né? Graças a Deus, né? Não, Deus já estava... Depois que eu, nossa, mas estava horrível. Mas você falou que não estava... mas é... Então a gente fala para Deus, não, você não precisa dizer. Não minta. É ruim quando alguém não é verdadeiro contigo. E depois você descobre que falou alguma coisa que... Porque sempre tem o fofoqueiro, tá? Esse é o nosso problema. O nosso problema não é o que nós dizemos. O nosso problema é o que as pessoas falam com aquilo que nós dizemos. E eles vão e contam para os outros. E aí deixa a gente em dificuldade. É ou não é? Seja verdadeiro. Porque se você for verdadeiro, você nunca terá esse problema. Ah, mas aí... E se perguntar se está bonito? Então, eu digo, olha, graças a Deus você está na expectativa de coisa boa, né? Tal. Tu és espiritualmente alguém muito inspirado. Eu gosto muito de ti. Você leva para o mundo espiritual. Tá entendendo? Fidelidade é ser verdadeiro. Seja verdadeiro no relacionamento, seja verdadeiro no seu trabalho, seja verdadeiro onde você está, seja verdadeiro. O diabo vai sempre tentar te levar a ter um pouquinho de não verdade. A ter um pouquinho de falsidade, um pouquinho de distonalidade do que é originário. Seja verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a nossa identidade. Dou um conselho para você. Não seja verdadeiro. Não precisa dizer tudo que você acha dos outros, porque também aí é uma outra questão. Você pode achar. Ah, eu vou dizer porque eu sou muito verdadeiro. Não, você na verdade é mal educado. Porque tem coisas que as pessoas não querem ouvir, não é isso? Então você não precisa dizer, não, porque eu sou muito verdadeiro. Não. Seja verdadeiro para contigo, não seja falso para com os outros. Mas não precisa dizer para os outros tudo que você acha. Eu já cheguei à conclusão que na hora das confusões, se eu for dizer para minha mulher tudo que eu acho, nós já tinha saído na mão há muito tempo. Tá entendendo? Como ela não pode dizer para mim tudo que ela acha. Então a gente vai achando e vai deixando para lá algumas coisas que a gente acha é a melhor coisa que você pode fazer. Verdade. Sempre. Em todos os lugares. Fidelidade é sinônimo de verdade. Mansidão. Mansidão é como você reage quando é provocado em um conflito. Mansidão não é o cara songamonga. Lá no Brasil tem aquele songamonga. Isso não é mansidão, isso é songamonga. Lerdo. Há uma diferença entre o lerdo e o manso. O lerdo, quando é agredido, ele fica com um pouco espinho também. A mansidão é a expressão da pessoa na agressão, quando ela é agredida. Jesus foi tratado como o mais manso de todos. Ele diz que ele era manso e humilde de coração.
Aprendei comigo que sou manso e humilde. Ou seja, ainda na agressão eu não vou revidar, eu não vou permitir que a carne, que o sangue suba, que a razão venha. Ele escolheu ser manso, porque ele queria nos deixar um modelo de mansidão. Sede manso como ele é manso. Permita que a mansidão te domine na hora dos conflitos, porque é aí que você vai ser testado. Ser manso quando está tudo tranquilo é muito fácil. Agora, como ser manso na hora da provocação, na hora do confronto? É aí que você está mostrando em que nível de espiritualidade você está. Em que nível, que degrau você está nessa espiritualidade, nessa caminhada. Você já recebeu toda a mansidão que você precisa para viver uma vida extraordinária. Você pode escolher se vai vivê-la ou não. A mansidão é um sinônimo de passividade em conflitos. Eu não vou revidar. Eu posso ser agredido, eu não vou revidar. É isso que Jesus ensina. Quando ele diz, quando te bater de um lado, ofereça ao outro. Isso é o não revide. Essa é a ideia de você dizer, eu não vou aprofundar mais a crise. Nós estamos atravessando no Brasil um dos piores tempos, porque na realidade há uma agressão de ambas as partes, em todos os lados. E as partes se agridem, e quanto mais agressão, mais difícil vai ficar. É igual o casamento. O casamento começa, às vezes, com pequenas agressões verbais, até que chega, às vezes, agressões físicas, até que chega uma hora em que um mata o outro. Porque todo nível de agressão vai levar a um nível crescente de conflitos. Você pode escolher fugir disso. Você pode escolher que você será alguém manso, que não vai alimentar o conflito, que não vai alimentar a fogueira daquele ódio, daquela situação. Isso é ser manso. E o último, que talvez seja o mais difícil deles. Diga comigo, domínio próprio. Essa é a parte das mulheres. As mulheres são fortes nisso aí. Mulher, graças a Deus. São ou não são? O que é o domínio próprio? É o controle dos desejos, das emoções, das vontades e das ações. Literalmente, na cruz, ele te deu a capacidade de você governar todas as coisas. A começar de você mesmo. Porque o bom líder, o bom governo é aquele que se governa. Todos nós estamos sujeitos a desejos errados. A nossa carne deseja coisas erradas. Nós temos emoções erradas, nós temos vontades erradas, nós temos ações erradas. Isso tem a ver com a carne. Agora, o caráter que está sendo moldado em ti vai dizer se você morreu na cruz com Cristo ou se você está vivo na carne. Se você não consegue se controlar, não tem o domínio da sua carne, das suas emoções, da sua alma, você vai ser alguém que vai viver uma vida. Eu diria para vocês que aqui está o ápice de toda a espiritualidade e talvez a chave que vai fechar o êxito da vida de homens e mulheres extraordinários que passaram sobre a terra. O domínio próprio. O domínio da emoção, o domínio do desejo, o domínio da vontade e o domínio da ação. Pode ser que esse seja um dos mais difíceis. Mas você precisa entender uma coisa, é por isso que você abraçou essa fé. Essa não é a fé do mais fácil. Essa não é a crença do mais fácil. Essa é a crença de alguém que morreu da forma mais difícil de morrer naquela época. A morte de cruz era a morte mais penosa que existia naquele tempo. E ele escolheu morrer de forma mais penosa. Ele se entregou na cruz para morrer em nosso lugar. Ele sofreu, ele escolheu o caminho de submeter a sua carne dilacerada à morte naquela cruz. Ele teve o domínio de todas as suas emoções. Ele não xingou, ele não blasfemou, ele não lamentou, ele apenas teve o controle. E no controle ele recebeu o reino sobre todas as coisas. Ele morre na cruz, no domínio da sua carne, no domínio das suas emoções, e ele ressuscita para reinar o mundo. Porque quem morre com Cristo no domínio próprio das suas emoções, reinará com Cristo sobre a terra. Bom, eu quero fechar. Eu propus em meu coração trazer a vocês uma palavra que pudesse incentivá-lo no crescimento espiritual durante esses dias que aqui está. Eu termino essa série te desafiando a fazer uma análise sobre o nível de sua espiritualidade hoje. Aonde você está? Porque tudo que nós falamos passa por agora sobre quem nós somos.
sobre quem nós somos determinará para onde nós vamos nos próximos tempos. O fruto do Espírito é uma obra completa e acabada de Cristo que você já tem para você viver uma vida extraordinária aqui na terra. Quando você creu em Cristo Jesus como aquele que perdoou todos os seus pecados, você se tornou morada do Espírito. O Espírito veio habitar em você. E habitando em você, ele agora está produzindo o fruto dele, o fruto do Espírito. Aquilo que tem a ver com ele. Eu queria que os meninos me ajudassem aqui. Cadê o João? Vem cá, João. Pega ali o teclado. Não responda, para não trazer dificuldade. Você vai responder para você mesmo. Mas repita comigo assim: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Qual dessas você acha que você precisa crescer? Em qual dessas é o seu nível mais baixo? Eu não sei se vocês lembram daquele desenho do Pica-Pau, que ele descia as cataratas do Niágara dentro de um barril. Já viram isso? Lembra disso? Lembra? Não sei se vocês lembram o que é um barril. O barril é um tonel, né? Um tonel cheio, um tonel que é feito de umas madeirinhas. Ele não é igual um balde, né? Ele é um monte de madeirinha. Eles vão colocando as madeirinhas, vão apertando umas cintas de ferro, não é isso? Mas ele é cheio. Isso é muito comum nas viniculturas, no lugar de preservar o vinho. Você vê aqueles tonéis. É um monte de madeira, geralmente carvalho. Ela tem umas cintas, 3 cintas de ferro que abraçam. Mas são um monte de madeirinhas. Sabe qual é a capacidade? A maior capacidade de um tonel? A maior capacidade de um tonel é o nível mais baixo da sua tabinha. Vamos pensar que há 10 tabinhas para poder fazer aquele tonel. Se elas todas estiverem no mesmo nível, aquele tonel pode ser cheio d'água até a sua borda, até a sua tampa. Mas se uma das tabinhas, se uma daquelas madeirinhas estiverem mais baixas, a capacidade daquele tonel será o nível daquela madeira mais baixa. Entenderam isso? Sabe por quê que existem pessoas que às vezes têm muitas coisas altas, mas ela não transborda? Porque existe uma tabinha que está baixa. Aí, o fluxo do Espírito vaza naquele lugar. Tem muitas coisas já elevadas, mas tem uma que está baixa. Aí aquele tonelzão não pode ser cheio, porque aquela tabinha mais baixa vaza. São as 9 tabinhas que nós colocamos aqui hoje. Você precisa levantar todas elas, elas têm que estar no mesmo nível, para que você possa ser cheio até transbordar pela tampa. Aí a minha pergunta para você é: em qual dessas você diria que você precisa hoje crescer mais? Se há alguma parte do fruto do Espírito faltando na sua vida, você pode reivindicá-la neste momento, com uma simples oração. E eu vou orar com você. Essa oração você vai orar em pensamento. Eu vou orar em voz alta, mas você vai orar em pensamento. Você vai repetir as palavras que eu vou repetir aqui, que eu vou dizer para vocês. Porque você está hoje fazendo um check-up sobre a sua vida espiritual neste lugar. Durante 4 semanas nós encontramos para tratar sobre a nossa espiritualidade. Hoje nós estamos fazendo um check-up da nossa vida espiritual. Nós estamos descobrindo hoje aonde pode ser que está mais baixo, que a gente precisa dar uma elevada. Eu acho que eu até já passei meio aqui do horário. Feche os teus olhos. Sentado como você está. Diga comigo assim em espírito. Olhos fechados. Eu oro, vocês oram em espírito. Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Messias prometido e esperado, que havia de vir ao mundo. Eu creio que Ele morreu por meus pecados. Ele me perdoou, me libertou, me transformou, me santificou e tem compartilhado comigo a sua glória. Eu reconheço que preciso crescer nesta área especificamente. Você vai dizer qual é.
E por isto, eu reafirmo mais uma vez a minha fé em Cristo. Olho firmemente para o Calvário e recebo pela fé tudo que o Senhor realizou por mim naquela cruz. Pela fé, eu tomo posse do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Sou morada do Espírito Santo. Ele habita em mim, no meu espírito. E como morada dele, eu reproduzirei quem ele é, em todos os seus frutos, completamente, para que o nome de Jesus seja glorificado através da minha vida, na minha família, na minha igreja e nesta cidade. Hoje eu assumo contigo um compromisso de me medir a cada dia no fruto do Espírito, de usá-lo como a minha medida para saber aonde estou nesta minha caminhada. Senhor Jesus, dai-me a graça de crescer a cada dia nesse fruto. É a oração que lhe faço, hoje e sempre. Amém. Valeu? Muito bom para mim, muito bom para minha esposa. Foram dias extraordinários. Muita graça, muita alegria, muito conhecimento. Tivemos em lugares extraordinários. Vivemos experiências espirituais extraordinárias. Tive a oportunidade de descer numa igreja lá em Roma, no subsolo de Roma, aonde funcionou a igreja primitiva dos anos 50, 60, 70. Interessante que quando eu andava, é um lugar extraordinário, é o terceiro subsolo, em cima de um rio. E quando eu voltava para casa meditando naquilo, eu disse para minha esposa, aqui, não li em lugar nenhum, porque os folhetos não diziam isso, a explicação não dizia, mas eu disse para ela, enquanto eu passeava por aquela casa, alguma coisa falava no meu espírito que Paulo esteve naquela casa. Falei para ela. Diz, nós andamos no lugar em que Paulo andou, uma casa grande, gigantesca, terceiro subsolo de Roma, lá nos porões. Aí ela foi lá para o site GPT procurar e tal. E numa pesquisa profunda o site diz, possivelmente, Paulo passou por essa casa. Mas nós fomos no cárcere, onde ele e Pedro foram presos e ficaram até a morte. E lá tem uma placa na entrada dizendo quem foram as pessoas que foram presas naquele lugar e que ali morreram, e o nome dos imperadores quando elas morreram. Os primeiros nomes, Pedro e Paulo. Gravei alguns vídeos para meus filhos e disse, olha, eu estou num lugar impactante.